Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e de muito trabalho. Boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais. A nossa mesa hoje está sendo composta pelo nosso irmão João Fernando, da Uniluz, nosso irmão Gilmar e a nossa irmã Thaís, que vão fazer as preces. Bom, para iniciar nosso estudo de hoje, passar para o nosso irmão Gilmar, que fará a prece inicial. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sempre é um prazer estar na nossa casa de oração e trabalho, caminhando para Jesus. Me permitam, antes de começar a prece, fazer uma ressalva aqui. Eu tenho nas pontas da mesa dois extremos. Do lado direito, João Fernando, que me iniciou na campanha do Quilo, pelo Gabriel Delane, trouxe a campanha do Quilo para o caminho para Jesus, e é um trabalhador ativo, e mais um dos meus mestres, de pessoas que eu tenho como referência, que eu sei que eu posso contar com os ensinamentos. E para mim é extraordinário poder participar de uma mesa com o João. E do outro lado, Thaís, que a gente ajudou dentro do processo da evangelização. Espiritismo é isso, é um ciclo, Vamos nos concentrar agora, nos maravilhar com esse momento, nos entregar em espírito de verdade. A matéria e os seus processos ficam de lado nesse momento. A comunhão nossa é com o Supremo, é com o Mestre Jesus. Então, fechemos os nossos olhos ou mantemos eles abertos, mas que os nossos pensamentos ganhem leveza e a certeza que os bons espíritos aqui estão. Em toda a ordem deles, os nossos guias e os nossos mentores, os mentores de nossa casa de oração e trabalho. E alegre, Senhor, nós te agradecemos essa oportunidade. Te pedimos força e coragem para assumir o nosso local na vida, sem temer de ser um homem novo, regenerando os nossos pensamentos e confiante em nossas forças. E no momento, Senhor, que nos faltar, que venha aquele sopro de fé que somente o Senhor Jesus sabe nos dar. Como irmão mais velho, conselheiro e amigo, confia na gente todos os dias. É por isso que somos gratos. Que os bons espíritos nesse momento leve essas energias que aqui estão e chegue aos lares, aos locais de dor e sofrimento, que ainda existe nesse mundo de prova e regeneração. Mas Deus, causa primária de todas as coisas, não fez nenhum de nós para sofrer. Acreditando nessa verdade, nós te agradecemos, Senhor. Somos gratos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus e de Maria Mãe Santíssima, lhe pedimos a permissão para dar por iniciado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, a doutrina espírita é fundamentada em cima de 5 pilares: a crença em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade das existências, a reencarnação. Esse é o tema do nosso irmão João Fernando. Boa noite a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui novamente para a gente trabalhar para Deus e para Jesus. E quando nós chegamos aqui, cada um dá a sua contribuição. Vocês, por exemplo, dão suas contribuições que é estar aqui conosco, prestigiando e aprendendo e nos ajudando e orando por nós. Quando vocês vibram daí para cá, nos colocando, jogando energia na gente, a gente se dá bem. O tema é muito importante, é o alicerce da doutrina espírita, é a reencarnação, é a base que segura a doutrina. Começa a minha conversa manifestando a minha felicidade por ter conhecido, ter me consolidado como espírita aqui no Caminhando para Jesus. Passei aqui mais de 20 anos trabalhando e foi aqui que eu aprendi tudo que eu sei sobre o espiritismo. Eu me aprofundei, eu entrei na parte prática. Eu li muito, estudei, mas depois aqui foi que eu aprendi a prática. Foi aqui que eu aprendi a falar em público e a partir daí me tornei professor. Então sou muito grato, eternamente grato ao Caminhando para Jesus, que é uma instituição consolidada. Agradeço a dona Selma e doutor Aníbal, que
todos conhecem, quem não conhece é bom procurar saber, são os criadores dessa instituição. Dona Selma, a gente tem uma afinidade extraordinária. Seu Fernando Calixto e o Rogério estão aqui à frente dessa instituição, tocando, levando adiante. Não é fácil administrar uma instituição espírita. Paulo Cartagena, que ficou com o trabalho de tocar a campanha do Quilo, os legionários da campanha do Quilo e também frequentadores que estão buscando a luz, vocês. Agradecer a vocês por terem se programado de estar aqui hoje. A reflexão inicial é começar pensando que a reencarnação é uma criação de Deus. Dentre tantas coisas que Deus cria, ele também criou a reencarnação. A partir daí, a gente sabe que o mundo foi se transformando e apareceu o termo ressurreição, que na realidade é diferente de reencarnação. Deus, na sua infinita bondade, ele é onipotente, porque pode tudo, por isso que ele criou a reencarnação, sabendo que era importante a reencarnação, para ele evoluir seus filhos. Eles têm todo o conhecimento que você possa imaginar, está em Deus, isso ele é onisciente, e ele está em todas as partes. Por isso que ele criou a reencarnação e acompanha de perto cada processo reencarnatório. Na verdade, é a tarefa talvez mais complexa, e não há complexidade para Deus, mas aqui dá mais trabalho, porque ele toma conta de cada um de nós individualmente. Ele está no comando e no controle da reencarnação. Nenhuma reencarnação acontece em nenhuma parte do universo se não tiver o toque, a autorização de Deus. Deus, na verdade, a sua natureza íntima, nós não temos condições de querer penetrar ou conhecer ou dominar. A gente só vai conseguir isso quando tiver com a completa depuração do espírito. E quando se fala em completa depuração do espírito, estamos falando de reencarnação. Nós só vamos estarmos completamente evoluídos, depurados, puros, quando concluirmos todo esse trabalho, esse processo de evolução espiritual por meio da reencarnação. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, nós temos, na sua lápide, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, é a lei. É a lei de Deus, é a lei do Espiritismo. É a vida se renovando o tempo todo, ninguém morre. Fomos criados para vivermos eternamente. A reencarnação também é contemplada aí. Para a gente entender bem a reencarnação, a gente tem que entender que o espírito vive uma viagem entre a espiritualidade e os mundos materiais. O movimento da reencarnação ele acontece assim. Nós somos criados na espiritualidade, como vamos ver, e a partir daí nós somos levados, conduzidos para habitar mundos materiais. O espírito vive viajando entre a espiritualidade e os mundos materiais, é um fato concreto. Nós saímos da espiritualidade e vamos a mundos materiais, não somente a Terra, como outros mundos. E a gente tem que compreender que Deus cria o espírito para que ele evolua. É a principal criação de Deus, somos nós, cada um de nós. Nós somos criados por Deus para evoluirmos, para cada dia, cada momento, cada mês, cada ano, cada existência a gente evolua e seja melhor, a gente evolua em direção a Ele. Deus quer que a gente volte para Ele como veremos mais adiante. Como é que Deus cria o espírito? Ele pega uma porção do elemento matéria disponível no espaço infinito, ele pega o elemento espírito, junta tudo e cria um espírito. Coloca em suas mãos e sopra, e nesse ato imaginado por mim de soprar, ele coloca dentro de cada um de nós uma centelha dele. Então, cada um de nós tem um pouquinho de Deus dentro de si, tem energia que Deus colocou em cada um de nós. Isso é um fato concreto. E a partir daí, o espírito passa a existir e ele precisa evoluir. E aí Deus também criou o corpo físico. Nós, humanos, às vezes pensamos que criamos o corpo físico,
que damos origem ao filho, à filha. Não é bem assim. A gente contribui com o processo, mas a complexidade da geração de uma vida, a gente começa a compreender que também tem o toque de Deus ali. Então, depois de ser criado por Deus e estar na espiritualidade, o espírito precisa começar a evoluir. E os mundos materiais são os instrumentos que Deus usa para evoluir o espírito. Então, Deus cria o mundo material, criou o corpo físico, capeando o corpo físico, ele criou o perispírito, e aí o espírito vem e entra dentro dessa matéria que foi criada por Deus com a contribuição dos humanos. É assim que funciona. O perispírito une o espírito ao corpo físico. Você tem o perispírito, e aqui tem o corpo físico, observe bem. Aqui você tem um perispírito que funciona como uma capinha ou uma colinha que vai facilitar a união do corpo com o espírito. É como se fosse aquela capinha do abacate, como a própria doutrina coloca como exemplo. E aí você tem efetivamente o espírito. O espírito é criado para viver na espiritualidade. Nós estamos aqui apenas de passagem. Estamos realizando uma viagem evolutiva. Nós não estamos aqui, não viemos para ficar aqui. A reencarnação, ela prova e mostra que isso é a realidade. E nós também fomos criados para reencarnarmos sucessivamente em mundos materiais. Nós vamos reencarnando em vários mundos materiais até chegar à perfeição. Então, o processo de reencarnação ele é complexo. Você veja que o óvulo da mulher é fecundado pelo espermatozoide do homem, cria-se um organismo que começa a ter vida, esse organismo começa a dar origem, em 9 meses você tem um espírito encarnado. Então, o processo de reencarnação de um espírito, desde a concepção até o seu nascimento, são 9 meses. Jesus já anunciou a vida eterna lá atrás, quando ele esteve entre nós. Ele avisou para todos nós, comunicou, ensinou que há muitas moradas na casa do Pai. A gente fica sem entender que morada é essa, mas a explicação está. Nós temos a morada universal, o universo como um todo é uma morada. Nós temos o sistema solar, que faz parte do universo. Nós temos o planeta Terra, que também faz parte do universo. São essas criações, o sistema universal, o sistema solar e a Terra, que Deus criou. Além disso, Deus providenciou, criou cidades espirituais, dentre elas o nosso lar, que é uma colônia que fica nos céus do Rio de Janeiro. Quem ainda não leu, é bom ler o livro do Nosso Lar e depois ver o filme. Praticamente todos já assistiram esse filme, é importante. A viagem do espírito aos planos de vida material, ele é realizada, e no livro dos Espíritos está qual o objetivo da encarnação do espírito. Porque o espírito vem da espiritualidade, passar um tempo aqui na Terra. Para que isso? Ele visa a perfeição, a reencarnação. A encarnação é a primeira vez que ele chega, e a reencarnação é a repetição desse ato de voltar à Terra, ou ao mundo dos materiais. Então, o objetivo é você buscar a perfeição. Essa perfeição você alcança através do sofrimento, que é viver num planeta como esse aqui. Nossa vida aqui é limitada, ela impõe sofrimentos, sacrifícios. Para uns, a reencarnação é uma expiação, é sofrimento, puro sofrimento. Para outros, é missão, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dom Helder Câmara. Esses espíritos vêm com a missão, já não tem muito o que pagar enquanto de débitos espirituais, mas tem muito a contribuir com a evolução de outros seres como nós. Mas para alcançar essa perfeição é preciso aceitar a vida material como ela realmente é. A reencarnação, ela requer isso, que você compreenda que é um processo normal, natural, criado por Deus, que o sufoco que nós enfrentamos, a dificuldade que nós enfrentamos, faz parte do processo da reencarnação.
Nós estamos, às vezes, triste, chateado, depressivo e sofrendo um revés aqui, outro acolá. Tudo isso faz parte do processo de reencarnação. Visa ainda a encarnação colocar os espíritos a serviço da obra de Deus. É através da reencarnação que nós ajudamos a Deus a construir esse mundo maravilhoso. Tem muitas obras na Terra, por exemplo, que é construída pelo homem com a ajuda de Deus. Então, observe que executar as obras de Deus exige que o espírito saia da espiritualidade, tome um corpo físico e se materialize aqui para trabalhar materialmente no planeta Terra ou em outros mundos materiais. Então, o exercício de uma profissão, um médico, um contador, um professor, qualquer profissão que você exerça, você está ajudando a Deus. Uma medicina, por exemplo. Quem se forma em medicina e é um bom médico e é dedicado, está exercitando uma profissão que está ajudando na criação divina, a curar pessoas, tratar de pessoas doentes. Então, observe que é tudo muito bem pensado. A viagem do espírito para a evolução ela é longa, na verdade, não é uma viagem curta. A gente é criado por Deus, como vimos, simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, formado apenas por matéria, por um conjunto de energia. Depois, Deus coloca em cada um de nós o livre-arbítrio, a responsabilidade para assumir os atos que está fazendo acontecer. E depois você começa a viagem, sai caminhando pela espiritualidade. No segundo momento, você fica meio perdido. No terceiro momento, vai para o mundo primário, mais atrasado do que a Terra. E aí você passa um período curtíssimo, porque não tem condições de viver durante muito tempo, mas já começa a aprender alguma coisa, a sobreviver, desencarna, volta para lá novamente, depois é promovido e vai para um mundo mais adiantado do que aquele anterior, é o mundo intermediário, até chegar aqui na Terra, por exemplo, como nós estamos aqui no meio do caminho. Nós já avançamos muito. Graças a Deus já avançamos bastante. As condições de vida na Terra melhoraram bastante nos últimos anos, nos muitos séculos. Mas a gente não para aqui, a reencarnação continua. Nós temos uma espécie de parceria com o nosso lar, tem diversas colônias espirituais nos céus, são cidades espirituais feitas de fluidos para receber e abrigar a nós quando desencarnamos. E quando a gente esgota todo o conhecimento que a Terra oferece, a gente é promovido e vai para o passo 6, que é experimentar mundos felizes, é onde prevalece a felicidade. Nós que estudamos a doutrina espírita temos informações de que é muito bom viver num mundo feliz, onde não tem maldade, a alimentação é mais leve, você se alimenta de flores, de apenas de respirar, e não de feijão, feijoada, farinha, pão com ovo, essas coisas maravilosas, macaxeira, né? A gente enche a barriga e fica bem feliz. Lá, natural, normal, você vive uma vida mais leve, todo mundo se entende, ninguém é egoísta, ninguém passa a perna em ninguém, ninguém quer derrubar ninguém, é uma maravilha. Nós estamos indo para lá. Por isso que vale a pena viver corretamente, honestamente, com ética. Esse é o caminho. E a partir daí a gente chega à condição de espírito puro. Então observe que Deus, ao criar o espírito, ele espera que você vá ao universo, caminhe pelo universo, passe pelos mundos materiais e volte a ele. E aí você vai receber um grande abraço de Deus. Ele vai dizer, muito bem, meu filho, você foi lá e fez o seu dever. E aí você começa a se entender Deus, conversar com Deus e receber ordens diretamente de Deus, como Jesus recebe. Nós estamos trilhando o caminho que Jesus seguiu. Nós seremos um dia, com certeza absoluta, do mesmo nível que Jesus se encontra hoje, e quando nós nos encontrarmos aí, Jesus vai estar muito mais evoluído ainda, que a evolução ela é infinita, não tem um ponto de parada. A gente vai estar sempre evoluindo. É uma evolução infinita.
Então, a viagem evolutiva ela fica acontecendo aqui. O espírito fica entre a espiritualidade, as colunas espirituais e a Terra. Essa é a realidade. A gente fica aí circulando, vai e volta, vai e volta. Somente a doutrina espírita explica isso com muita clareza, com muita lógica, com muita inteligência. Então, a gente observa que o desencarne do espírito pela morte no plano de vida material, ele é encarado como uma coisa ruim, na verdade, né? Quem tem medo de morrer aqui? Levanta o braço aí. Alguém tem medo de morrer? A jovem tem, você também. Eu tinha muito medo de morrer quando eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu estou com 70 anos, eu fazer 71 agora, por esses dias. Eu tinha muito medo. Quando se falava em morte, eu trocava logo de assunto, mudava de assunto. Meus colegas sabiam disso. Mas com 19 anos eu entrei no Espiritismo e a partir daí estudei e percebi que ninguém morre, definitivamente. Nós temos a garantia de que ninguém morre. Quem morre é o nosso corpo físico, como veremos. Então, tem gente que não tem medo, não. Tem gente que fica apavorado com a morte, né? Mas a gente precisa compreender que a doença chega, você tem que se tratar, tem que lutar para se manter vivo. Mas o fato é que tem pessoas que, às vezes, por não ter uma ligação com Deus, por não ser espiritualizada, entra na fria e pensa em tirar a própria vida. São as pessoas materialistas e covardes, que não estudaram, não aprenderam que a vida é isso, é luta, é persistência, é sofrimento. E aí você tem que ter muito cuidado, porque o suicida, ele pensa que resolve um problema que é milhões de problemas, séculos no umbral, como veremos mais adiante. Outro fato importante é que morrer não dói. Tem muita gente que pensa que na hora da morte é uma dor mal do mundo, né? Não dói. O que existe é perturbação. Morrer perturba. O espírito entra numa grande perturbação. Ele sai do normal, porque ele vai passar por uma transição, sair de um plano material para o plano espiritual. Então, a gente observa que aqui você tem um exemplo, não é, de um espírito saindo já da matéria, deixando a matéria. Quando você é muito espiritualizado, a espiritualidade já lhe dá intuição, lhe comunica que vai acontecer o desencarne. Você sai da matéria momentos antes dela parar completamente. Porque o desencarne se completa quando o coração para de funcionar. Quando o órgão mais importante, que é o coração, para, aí, pois não? A gente vai chegar lá, ele tá se antecipando, mas é isso mesmo. Tem gente que não facilita, né? Isso aqui é muito sério. Eu fui visitar uma amiga e o pai dela estava muito doentinho, magrinho, velhinho, muito doente mesmo. E o apartamento do hospital estava cheio de gente. Aí eu cheguei lá para visitar e não tinha nem condições de eu chegar perto do senhor lá. Eu chamei ela à parte e digo, ó, manda o pessoal sair que eu vou aplicar um passe nele para dar uma aliviada aqui, que ele está muito pressionado. O pessoal saiu, eu apliquei o passe, depois fui embora. 19 horas ela ligou para mim e disse, João, o que foi que você fez com meu pai? Eu digo, nada, só deu o passe. Ele fez, ela fez, ele morreu. Eu não quero nunca mais falar com você sobre passe, pelo amor de Deus. Ou seja, aquele espírito estava precisando de se libertar. E a família sem querer libertar ele. Com certeza a espiritualidade me usou, o doutor Bezerra me ajudou para dar um empurrãozinho ali naquela hora. Então nunca mais dei passe em ninguém que eu fico assustado, entendeu? Principalmente em cama de hospital. Então observe que é importante a gente compreender isso. A atitude na família durante o processo de desencarne tem que ser cuidadoso. Você tem que estar em orações, vibrações, orações para ajudar as pessoas. O que você está pensando está chegando ao espírito e vai aliviando a dor dele, vai ajudando ele a se separar, a se libertar do corpo físico. Isso vem de Leon Denis. O estado de perturbação, como ele afirma no seu texto, problema do ser e da dor. O processo de desencarne, ele tem a morte física do corpo, quando o coração para
desligamento espiritual, que é a separação completa entre a matéria e espírito, um balanço existencial, que foi que você passou da última resistência, perturbação e depois condução para a pátria espiritual. É esse o caminho que nós vamos percorrer naturalmente. Então, o tempo de duração do processo de desencarne, ele varia muito, né? Aqui, segundo quando os laços que ligam o espírito à matéria, que é através do perispírito, se rompem, não é se rompem, eles se soltam. É como se fossem lacinhos que foram desatados. E aí você se libera. Quem é espiritualizado já vai se soltando antes do tempo, né? Já vai se ajeitando ali, soltando os laços para na hora H já ir embora de vez. Como se opera a separação instantaneamente? Não. É um processo lento, gradual. Ele vai acontecendo gradualmente e vai depender muito da evolução de cada um. Minha mãe morreu de câncer e antes dela morrer eu conversei muito com ela sobre espiritismo. E ela pedia para eu falar sobre isso a ela. Ela era católica, ela dizia, mais fale sobre a espiritualidade. Aí eu aproveitava a deixa, sabe, dava umas aulinhas para ela. E ela dizia, é interessante. E isso, com certeza, ajudou muito ela quando ela foi para o outro lado da vida. Isso é fato. Então, durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo através do perispírito, como eu falei anteriormente. A morte é a destruição do corpo físico e não do perispírito. O perispírito continua, acompanha o espírito. Ele continua capeando o espírito e vai com ele, acompanha ele. Apenas a matéria que fica e vai ser destruída. Agora vamos ver a passagem do espírito da Terra para a espiritualidade. Como é que acontece? A reencarnação trabalha muito bem essa questão de você estar na Terra e passar para o outro lado da vida. Ao pessoal que fala muito em passagem, né? Então, o que acontece é muito simples. Você está na Terra, existe o umbral, que é uma parada obrigatória, que é uma região densa, pesada, que fica colada na costa terrestre e vai até o limite onde começam as colônias espirituais. Depois do umbral, você tem o pronto-socorro, que é um ambiente intermediário à colônia, mais organizada, melhor de ficar. Quem está muito perturbado, que é muito materialista, se engancha aqui. E depois você vai para a espiritualidade, para uma colônia mais estruturada. É esse o ciclo, né? Depois você é preparado na espiritualidade para voltar para a Terra novamente e continuar nessa. Quando o espírito é bem evoluído, ele passa rapidamente pelo umbral, nem passa pelo pronto-socorro, vai direto para uma colônia espiritual, porque ele se ligou e se cuidou. A passagem do espírito pelo umbral é grave, porque ele fica meio perdido. Ele pode passar lá algumas horas, vários anos e até séculos. Hitler está passando séculos pelo que ele fez. Quem tem poder e autoridade está fazendo bobagem, pode se preparar, vai ficar enganchado no umbral durante muitos séculos. Pessoas que não têm coração, que não têm sensibilidade, que prejudicam a coletividade, sociedade como um todo. Estão assumindo débitos espirituais enormes, vão ter que pagar e pagam mesmo, porque Deus é amor, é justiça, principalmente. Então, o tempo de permanência, ele é... Você se desprende do perispírito e não se completa assim subitamente, ele vai gradualmente. É uma lentidão muito variável, como disse Fernando, de acordo com cada indivíduo. Quando você estuda a doutrina espírita, quando você é espírita, quando você se engaja na doutrina espírita, você facilita muito a sua passagem desse plano para o outro. Porque você começa a se ajudar e também a ajudar no processo, a participar ativamente. Então, é um instante bastante rápido, pode ser para alguns. Pessoas espirituais, como eu acabei de falar, elas se sentem muito tranquilas e se libertam rapidamente. Mas tem pessoas que vão, inclusive, para debaixo do túmulo agarrado com o corpo físico, pelo apego à matéria. E vive a grande experiência negativa de ver seu corpo ser destruído pelos germes, debaixo da terra. E o espírito fica debaixo da terra, preso ao corpo, até um dia se libertar. Aqui mesmo no caminhando, eu doutrinei vários espíritos
que estavam sendo recolhidos do Santo Amaro, do cemitério. Chegavam aqui reclamando que ele nem se suportava até a fedentrina que ele estava experimentando. E a gente aplicava um passo, conversava e doutrinava. Então, observe que é isso aí. O tempo de permanência do espírito vai depender se ele é ligado à matéria, à sensualidade, se gosta de comer muito, se gosta de viver a vida e não se liga muito na religiosidade. Tudo vai depender disso aí. Pode ser dias, semanas e até meses. Então, o tempo de permanência vai depender de cada um de acordo com o seu nível de espiritualidade. Então, você tem um umbral, você chega no umbral, e se é André Luiz, passou 8 anos no maior sufoco lá, sem entender o que estava acontecendo. Depois ele foi recolhido, depois de recolhido ele foi levado para a espiritualidade. É assim que acontece com cada um de nós, naturalmente. Então, aos mais trelosos vão para um ponto de socorro, né? É um ponto intermediário entre a Terra e entre o umbral e uma coluna espiritual mais avançada. O nosso lar, ele é muito organizado. Lembre-se que o André foi recolhido, ele já chega, é colocado no hospital como isso aqui, é tratado e ele vai se recuperando. Todos nós, necessariamente, passará por isso aqui. Ele, inclusive, ficou meio chateado que ele era médico e queria já começar a consultar as pessoas. Aí ele foi avisado, você aqui é paciente, fique bem quietinho. Ele ficou muito chateado. E aí, observe que a vida é normal no nosso lar. O nosso lar é uma cidade muito bem organizada, muito bem planejada. Tem o transporte urbano, que é feito através do aerobus, não é? É um ônibus que voa, voa, para. Nós estamos copiando o que acontece na espiritualidade. Muita da tecnologia e muitas soluções que aparece aqui já está lá. É só trazida para cá. Aí você tem já ele recuperado e começa a conhecer, recupera-se da perturbação que passou, da sua recuperação, e começa a ser apresentado no nosso lar, conhece a coluna como um todo, viaja para lá, vai para cá, e também lá no nosso lar tem um lago, tem água, tudo fluidicamente construído por Deus para receber cada um de nós, para a gente se sentir em casa. Não tem nada material aí, é tudo feito fluidicamente por Deus. É aí que se revela a grande obra de Deus. Então é para aí que a gente pode ir. Quem se comportar direitinho, vai para aí. Se não, complica. Aí você desencarnou, está na espiritualidade. Aí depois tem que pensar em reencarnar. Você passa um tempo lá estudando, aprendendo. Aí tem uma análise da situação do espírito que regressou do plano espiritual. Você estava na Terra, desencarnou, foi para o outro lado da vida. E agora? A espiritual tem paciência com você, ele observa e tal, dá mal força, cuida de você, trata de você, você fica todo já, né? Quando você está bem feito de corpo, ele faz tudo bem, agora vamos conversar. Aí pega você e coloca você diante de um telão. Aí você começa a receber um filme sobre você, você começa a assistir o seu filme, que está gravado em você e começa a ser revelado lá no telão. Aí vai aparecer tudo o que você fez, o que você pensou, o que podia ter feito e não fez. Aí nessa linha você vai começar a descobrir quem foi você na última reencarnação ou nas últimas reencarnações. É um processo natural. Aí você vai ver se você foi responsável com o pai de família, com seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus parentes. Como é que você foi na família? Isso vai ser avaliado lá. E como é que você enfrentou a dificuldade? Esse Nick, ele é interessante. Ele nasceu sem braço, sem perna. Tem livro sobre ele. Ele aprendeu a dar palestra, começou a dar palestra, se apaixonou, casou com essa jovem, construiu família e tem 4 filhos. Tentou o suicídio, porque ele mais de uma vez, ele tentou o suicídio. Ele subia assim, dali para aqui, daqui para aqui, chegava aqui, se jogava de cabeça para morrer e não conseguia. Aí ele resolveu viver. Então, é um exemplo, e vai ser avaliado. Como é que você enfrentou a dificuldade? Com resignação ou reclamando?
Como é que foi? Pronto, aquele foi um maior sucesso agora de Paris, né? E o amor a Deus e ao próximo, como é que tá? Você tem amado a Deus em primeiro lugar, você ora de manhã logo cedo, bem, a sua relação com Deus é forte, você tem chegado junto às pessoas que precisam, estudo, preparo e trabalho. Tem gente que não gosta de estudar, odeia matemática, física, química, começou a estudar, deixou para lá e abandonou. Futuramente, na próxima encarnação, vai ter que voltar para estudar. Ninguém escapa do estudo. É uma das condições para você se libertar do planeta Terra. É dominar todos os conhecimentos aqui disponíveis. Exatamente. Quem odeia matemática só sai daqui quando começar a amar matemática. Quer dizer, eu amo matemática. Adoro. A minha esposa, Cris, ela é formada em matemática, né? De vez em quando eu me enrolo, peço ajuda a ela. Eu não sei como é que ela faz um curso superior de matemática. Até hoje eu fico com dificuldade de entender. Mas ela fez, se deu bem, viu? Estudo, preparo e trabalho, você tem que pegar curso superior, tem que estudar, ler o tempo todo, criar o hábito da leitura e avançar. Você tem que trabalhar com responsabilidade, ser um grande profissional. Você vai ser avaliado como é que você cuida da sua saúde, se você come muita verdura e tal, se você tem um corpo na medida. Eu estou no maior sufoco para perder 10 quilos, não sei como é que eu vou conseguir. Eu estou tentando um milagre, mas está chegando. Acomodação, a preguicite aguda, tem gente que gosta de dormir à vontade, não para de dormir, não é? Isso a gente vê em casa, agora os jovens também estão adorando dormir, não é? Aí acomoda-se completamente. Aí você é avaliado, como é que você foi na sua vida? Você trabalhou, você gostava de dormir e tal, comer e dormir, comer e dormir, dormir e comer. Aí se você era preguiçoso, vai ter uma reencarnação voltada para o trabalho, vai ser operário, como meu pai foi. Outra avaliação que vai ser feita é se você teve medo, ansiedade, depressão e ideia suicida. Como é que você viveu a sua vida? Você enfrentou o desafio, levantou a cabeça, teve fé em Deus, teve fé em você, gostou de você, venceu, foi um vitorioso ou foi um covarde? Foi o que você fez da sua vida? Isso vai ser avaliado. Tem muita gente que leva a vida na brincadeira. Vícios os mais diversos, tem gente que ainda continua no cigarro, tem o cigarro eletrônico agora que é um desastre. Aprimorar a tecnologia chegou ao cigarro. Tem gente que gosta de tomar uma, né? E toma mesmo. Tem gente que só para quando está bêbado, né? Isso é vício. E tem gente que gosta de uma montanha, né? Eu estava com minha esposa em São Caetano e um rapaz passou por nós assim com um prato maior do que ele. Aí eu segui ele. Nesse prato não, é outro. Aí eu digo, meu amigo, eu posso tirar uma foto do seu prato? Eu sou professor, para levar como exemplo, como uma pessoa come bem. Ele fez, eu posso ficar atrás do prato? Eu digo, pode. Aí ele ficou atrás e abriu o maior sorriso do mundo. Agora, o detalhe, magro que só um cordão. E eu fiquei sem entender nadinha. Digo, como é que ela com um prato desse tamanho não é gordo? Então, é vício. Comer demais é vício, bebida, cigarro, essas coisas. Então, tem que ter cuidado. Então, outra questão fundamental é descontrole financeiro. Aqui ninguém tem problema financeiro, não, né? A gente tem que controlar tudo direitinho, né? Mais ou menos, né? Eu vi um mais ou menos ali, me churuca ali, entendeu? Nós não temos formação econômica, nós temos dificuldade. Na faculdade eu discuto muito isso com as pessoas. Nas aulas lá eu digo, rapaz, é preciso ter cuidado e tal. E aí a turma fala, mas professor, olha, quem faz conta e negócio de fazer orçamento contínuo, nós para liso. Eu digo, não é não, meu filho. É liso quem não faz conta, tem que fazer a conta, tem que fazer orçamento, tem que seguir o orçamento, gastar o que pode, economizar 10% apenas do que ganha. Eu inventei, li Abraham Lincoln, ele disse que podia se viver ganhando 50, gastando apenas 50%. Eu comecei a gastar 50% do meu salário mínimo em 1972 e comecei a ficar magro, amarelo, empambado. Uma vez de manhã, fui ao médico e falei, não, você está bom, você é um caba novo. Aí teve um dia, passei mais mal ainda, fui para uma médica, ela fez, não estou entendendo, você é um rapaz de 20 anos assim, passando mal. Aí fez, me fale sobre sua vida. Aí disse uma pergunta que eu nunca mais esqueci, me fale sobre seus hábitos alimentares.
Aí eu disse, olha, eu estou economizando aí e tal, aí estou comendo de leve. Ela fez, tá passando fome você. Você volte a comer urgentemente, pelo amor de Deus. Senão você vai morrer de fome. Aí eu abandonei aquela economia de 50% e fiquei meio traumatizado, né? O filme também que está dentro de você vai revelar se você fez o bem ou se fez o mal, se você era vinculado ao bem e ao mal. Se é trabalho de caridade, esse é o nosso grupo da Campeã do Quilo lá no Uniluz, a minha esposa faz parte. Então, aqui também tem o grupo da Campeã do Quilo, vai avaliar se você era envolvido com trabalho de caridade. Quem não está envolvido, é bom começar a se envolver. O apego exagerado ao dinheiro, isso é fundamental analisar, vai ser analisado. Você ganhava dinheiro e o dinheiro fazia o que com o dinheiro? Tem gente que é pirangueiro, né? E o dinheiro chega e tal, ele só faz guardar, acumular, e aí ele começa a desenvolver uma doença chamada avareza. Tem dinheiro, não gasta nem com ele mesmo. Não vai ao médico, não compra um carro bom. Aí ele vive uma vida todinha, quando ele morre a família fica alegre, né? O meu tio lá em São Paulo, ele era assim. Quando ele morreu, em vez da turma chorar, fizeram uma festa, tudo alegre. Eu não entendi por quê. Ele deixou muito dinheiro na conta para a turma gastar, entendeu? Ele não gastou consigo próprio e a turma está tudo. Hoje aparece na rede, né? Tudo gordinho, maravilhoso, uma beleza. O acúmulo de dinheiro, tem gente que gosta de dinheiro, guarda, 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 isso aí também tem que avaliar. Lá na espiritualidade, vem cá, você ganhou muito dinheiro, só foi acumular, não distribuiu, não ajudou ninguém, que papo é esse? Vamos avaliar. Normalmente, os caras que são ricos demais, que não ajudam, vai nascer na África. Vai ser planejada a sua reencarnação na África, para dar uma passada por lá. Só uma reencarnaçãozinha só, 60 anos, 50, para ver como é ser pobre, para aprender que devia ter ajudado os pobres, não ajudou, tinha condições e não fez acontecer. E a insensibilidade e o egoísmo, isso acaba aqui, isso tudo é dele. Eles não soltam a bolsa nem a pau. Esse aqui, coitado, isso aqui passou ao largo e deixou o pobrezinho ali mago, pedindo de esmola, ele nem olhou de lado. Isso aí, tudo é avaliado. Está tudo registrado em você, que você passou, viu uma pessoa com necessidade e nem se ligou. Então, observe que esse registro aí em você vai ser revelado para você tomar decisão. Preparação do espírito no plano espiritual para reencarnar. Depois desse processo de análise, bem profundo, bem sério, com você participando e assistindo, aí de repente você faz, não, mas isso aqui, não, isso aí que me foi, é você mesmo, e faz, eu fiz aquilo ali, feio, você fez aquilo ali. Você deu uma tapa no coitado, você tomou aquilo de fulano, você não foi correto ali, não foi honesto acolá. Todos os seus defeitos aparecem na tela, ali no telão, para você ter consciência e a partir daí começar a planejar a sua resistência. Aí, na espiritualidade, é feita uma reunião, sempre com a proteção divina, Deus observando cada detalhe, ele está ali presente, eu falei isso antes. E a decisão é muito simples, escolher a família. Quem vai ser seu pai e sua mãe? Quem vai compor sua família? Qual é a situação financeira? Se você era pobre, se for um pobre tracal e tal, estudou e se esforçou, pode merecer nascer rico para experimentar a expiação da riqueza. A riqueza é uma expiação. Quando eu digo isso para meus colegas, eles falam, João, eu queria viver o tempo todo espiado, rapaz. Como é que eu faço? Eu digo, não brinque não, que é sério. Muita gente quer ser rico e se perde espiritualmente. Aí tem que ver o local da terra onde vai nascer. Quem nasce no país Brasil maravilhoso como esse, se reclamar muito, vai nascer num ambiente muito pesado, como a China, por exemplo. Que você mora na agricultura, não pode ir para a cidade grande, que é proibido, se for é preso. Lá não tem carteira assinada, lá você é explorado. É muita gente e tem que se manter o povo ocupado. Lá não tem direito trabalhista, não tem coisa nenhuma. Então é preciso observar aonde é que você vai. Definir onde é que você merece reencarnar. Nos Estados Unidos, na Europa, Japão, Brasil, onde é que você vai reencarnar. Isso é decidido com a sua participação. Não é assim aleatoriamente, nem nasce por acaso ali e acolá, não. Eu mesmo nasci aqui em Recife, me criei em Ribeirão e entrei numa situação muito complicada, porque eu era para ter sido rico. Um dono de uma usina, o João Lopes Queira Santos, da usina Bom Jesus no Cabo, olhou para mim no berço, assim, na maternidade, Santina,
o nome do menino é João, eu sou João, minha esposa Maria não pode ter filho, eu quero ele para mim, eu vou criar ele, botar ele como meu filho, vai ser meu herdeiro, vou pagar o estudo dele, você vai estar sempre por perto e tal. A mamãe fez, não, eu amo meu filho, eu quero ele pertinho de mim. Aí, ao invés de ficar rico, fiquei pobre até hoje. Também. Aí, observe, são decisões que a gente tomou lá atrás, que está valendo. Local da terra, tipo de provas, nós escolhemos que prova vamos passar para verificar se nós estamos evoluindo, as provas para verificar se a gente está evoluindo espiritualmente, e os tipos de expiações, sofrimento. Se você foi avarento, se você maltratou animais, se você fez uma coisa ou outra errada, você vai passar por expiações, por sofrimento compatível com o que você fez. Ninguém escapa desse tratamento. Não há brincadeira, não há alívio, não. O que Deus faz na sua bondade infinita é parcelar o pagamento. Você pode vir numa reencarnação, sofrer um bocado, paga uma parte dos débitos, desencarna, volta novamente para pagar o restinho e assim vai pagando. Mas perante a lei de Deus, você não escapa. Deus lê os nossos mais secretos pensamentos e desejos. 24 horas por dia. Pensou mal, pensou em roubar, pensou em aprontar, pensou em fazer, você fez. Não fez porque não teve coragem nem oportunidade. Deus já percebeu, já está registrado em você que você fez isso. Então é preciso ter muito cuidado com as expiações que a gente escolheu. E agora vamos concluir essa conversa, né? Tá maravilhoso, estou muito feliz. A reflexão final é como passar pelo umbral bem rapidamente, né? Ninguém quer demorar muito lá não, né? E como fazer para chegar no nosso lar. Eu penso que o ideal mesmo é você viver bem aqui na Terra, viver bem com todo mundo, viver em paz, ter Deus como referência, sempre. Se for espírita, a vantagem é muito grande. Não estou puxando a base para nossa sardinha, não, é porque a realidade é essa. A doutrina espírita, ela esclarece mesmo, deixa para você tomar a decisão, mas fica tudo muito claro. Não há dificuldade de você entender a lógica do espiritismo. É tudo muito pragmático, muito lógico, muito inteligente, muito racional. Já tem muita gente em nível mundial estudando e se voltando para o espiritismo. É preciso entender que o umbral é a necessidade. Você pode passar lá e olhar assim e passar ligeiro, se você se comportou bem. E você sai, passa direto para ou dá uma paradinha num posto de atendimento de socorro, ou vai direto para uma colônia espiritual. Como é que se consegue isso? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Hoje eu li isso pela manhã no meu estudo do Evangelho de Jesus e resolvi colocar aqui para a reflexão final. Jesus é muito claro que a gente tem que ter isso aqui, essas qualidades. O texto diz, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é lei. Você tem que ser uma pessoa branda, tranquila, viver em paz com você e com os outros. Você tem que ter moderação, não pode se espalhar demais, falar alto demais e entrar em pendenga e discussões. Você tem que ser manso, mansuetude, alguém vir agredir, você tira por mente e sai orando. É muito difícil isso aqui. Eu mesmo aqui, eu estou muito distante ainda, sofro muito. Afabilidade, você tem que ser afável com as pessoas, elogiar, chegar junto, abraçar. Você precisa ter muita paciência, principalmente com você, com o seu espírito. A sua bronca é você, não é ninguém, não. O seu desafio é você. Você tem que se autoconhecer, como diz Joana de Ângeli. Tem um livro bem fininho. Auto, você faz o autodescobrimento, o autoconhecimento. Você tem que estudar você. Fazer isso como Agostinho fazia. Toda noite é relacionar o que fez de bom e de ruim. Ninguém faz isso, a gente estuda isso e não faz. Então, esse é o caminho para a gente não demorar muito no umbral. Trabalhar nossa reforma íntima,
Isso é fundamental, entender que nós chegamos à Terra, podemos trazer orgulho e vaidade, mas a gente tem que buscar simplicidade e humildade, trocar esses valores negativos por valores positivos, e aí se ligar a Jesus, a Bezerra de Menezes e seguir o exemplo deixado por Elias Sobreira. Quem não está fazendo aqui ainda, mas com certeza na próxima irá fazer campanha do quilo. É o melhor remédio para você passar voando lá pelo umbral. Doutor Bezerra de Menezes, ele garante que vai receber cada um com um abraço. E ele não vai descer da espiritualidade para abraçar ninguém no umbral, não. Ele vai pegar assim pela mão e puxar. Com certeza. Ele tem uma equipe enorme só para fazer isso. Talvez seja por isso que eu faço campanha do quilo já há algum tempo, para tentar escapar do umbral. Eu tenho medo danado do umbral, sabe? O negócio da escura, uma confusão medonha. Beleza? Vamos ficando por aqui, tendo Deus como nossa referência principal. Vamos desenvolver e manter fé inabalável no nosso Pai. Ele está dentro de cada um de nós, torcendo por cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Essa é a grande verdade. A maioria da humanidade hoje está distante de Deus. Por isso que o mundo está como está. E Deus vai tomar providência, não podemos ter a menor dúvida. A transição planetária está sendo acelerada. É bom a gente se cuidar mais, ligar mais, ler mais, se proteger mais espiritualmente, se blindar mais espiritualmente, porque está sendo acelerado. E fé inabalável só se constrói com o trabalho de caridade. Você não constrói a fé só pensando nela, não. Você tem que meter a mão na massa, tem que ir para a campanha do quilo, tem que ajudar aqui no centro, limpar o chão, arrumar a fila, aplicar um passe, lutar pela tecnologia, como ele lutou aqui, o mau rolo aqui, não foi no começo, foi para lá, foi para cá, ele com a maior tranquilidade do mundo dominou e está gravando isso aqui. A gravação dessa palestra é importante, porque muita gente vai escutar, vai refletir e vai perceber que a vida na Terra não é brincadeira, é séria. A vida tem que ser levada muito a sério. Senão a gente passa aqui fazendo bobagem, quando chegar do outro lado da vida, a avaliação é negativa. Aí você vai ter que programar uma vida de dor, sofrimento, de muita dificuldade. Essa é a realidade da reencarnação. Para fechar, é preciso acreditar, não somente acreditar, é preciso sentir que Deus está dentro de você. E quando você está ligado a Deus, envolvido com o trabalho de caridade, todo mundo que passa por isso, que experimenta isso, sabe e sente que Deus está com você, dentro de você, cada vez maior, Ele ajudando a viver. Quantos problemas nós resolvemos que a gente pensava que não ia resolver? Quantos? A gente fica olhando assim, como é que vai ser isso aqui? Eu e minha esposa Cris, a gente de vez em quando faz, e agora? Eu digo, rapaz, é fé inabalável, Deus está vendo, está observando no detalhe, vai aparecer uma saída, e a saída aparece. Toda manhã eu tenho, graças a Deus, construí esse hábito, foi muito difícil. Eu passo cerca de 30 minutos só orando, me preparando para enfrentar o dia na Terra. Ela passa mais do que eu, passa 40, eu estou correndo atrás para ver se chego lá, entendeu? Para agradar a minha loura. Ok, jovens? Estou muito feliz por estar aqui encerrando essa palestra. Corri um pouquinho, porque a gente precisa terminar no tempo, né? A espiritualidade ela é rigorosa em relação a isso. E também vou sair voando, porque eu tenho um compromisso agora de 9 e pouco. E eu não podia deixar de vir aqui prestigiar o Caminhando para Jesus. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou sempre à disposição. E se puder me chamar para quarta-feira é melhor, porque sou dou aula no próximo semestre. Porque no sábado a gente tem alguma dificuldade. Os parentes, as famílias ficam tudo cobrando. Eu digo, olha, em primeiro lugar é Deus, depois a família. Beleza? Deus em primeiro lugar. Ok? Muita luz e muita paz para todos nós. Assim seja. Obrigado, João. Eu tenho certeza que depois de tantos ensinamentos, né, a gente vai sair daqui hoje muito motivados a praticar a caridade, né? Nós, evidentemente que até por ser
um planeta de provas e expiações, nós nascemos com muitos defeitos, mas também nascemos com muitas virtudes, né? E quem sabe depois de uma palestra dessa, né, a gente saia daqui motivado a exercer as nossas virtudes. A hora está chegada, passar para a nossa irmã Thaís para fazer a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pensar na imagem do nosso Mestre Jesus. Senhor Deus, Pai misericordioso, agradecidos estamos esta noite pela oportunidade de estarmos aqui, pelas palavras tão esclarecedoras do nosso irmão, pela espiritualidade da casa dedicada a nos proteger e a nos ajudar. Que o Senhor Jesus e a Virgem Maria nos proteja e abençoe para a volta aos nossos lares. E ainda em prece, passo a palavra ao nosso irmão Ferreira, para por assim dar por encerrado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Seja. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, Maria Mãe Santíssima e da espiritualidade que coordena essa casa, te pedimos a permissão para dar por encerrado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Continue em harmonia, aguardando a hora do passe, a chamada para o passe. Boa noite a todos.